Em várias oportunidades, eu já comentei aqui no canal, com vocês também lá no Instagram, sobre como uma das minhas especialidades, até por força das circunstâncias aí da minha atividade aí de consultor, é cruzar as informações, as notícias versus as suas origens, tentando identificar se é uma notícia, vamos dizer, requentada, ou se uma fonte jornalística ou científica escreveu para outra fonte que está reverberando aquilo já. Então, um pede para o outro escrever uma coisa que depois o outro vai fazer toda aquela divulgação. Eu já comentei, uma vez eu mostrei num triângulo, que é muito nítido quando você começa a seguir as mesmas fontes, você percebe fazer uma linha que tem, normalmente você tem um cientista, só que normalmente é um cientista ativista, né? Não é aquele cientista rato de laboratório que fica lá fazendo a pesquisa dele, só divulgando as coisas em revistas. Não. É um cientista ativista, ele aparece em fóruns mundiais, ele aparece dando entrevista continuamente, aí ele lança um livro, aí ele está lá ajudando uma ONG, enfim, é um cientista ativista. Então você tem uma triangulação, cientista ativista, um jornalista, que é sempre praticamente o mesmo, que se corresponde com esse cientista, e esse cientista com um político, né, também ativista, e que também tem a ligação com o cientista. Então, a informação ela flui nesses três vértices. Ela pode sair do cientista, que passa a informação para um jornalista e para um político, ela pode sair do jornalista, que faz um questionamento aqui para o cientista ou para o político, enfim. E aí quando você vai vendo que tem uma referência circular entre essas três pontas, né? Então é muito interessante que você descobre que tem um jogo ali combinado quando você começa a ver citações e coisas que vêm, em tese, de fontes diferentes, mas que convergem num espaço de tempo, e essas coisas ao longo do ano, existem certos momentos onde isso se torna mais agudo dependendo do assunto. Então, por exemplo, recentemente nós tivemos o Fórum Econômico Mundial. Então, à medida que se aproximou o Fórum Econômico Mundial, e principalmente ao longo da semana, surgiram diversas matérias e comentários e tal que remetiam a temas que, se você fosse olhar, estavam ali no Fórum Econômico Mundial e mais ou menos eram os mesmos articuladores, né? Então eles estão aproveitando o momento que aquele fato vai ser narrado ali por uma semana, quando dura aquele fórum. Então é a oportunidade de que vários daqueles interlocutores utilizem para ir disseminando, também de uma maneira meio subliminar, aquelas ideias, porque aí vai aparecendo para as pessoas que vão capturando essa informação rapidamente, à medida que vê, seja na internet, num jornal físico, num programa televisivo, vai parecendo para ele que há realmente um consenso com relação àquela narrativa que está sendo colocada. Como eles sabem que a grande maioria das pessoas não tem tempo ou conhecimento para conseguir destrinchar aquela notícia, ele vai pegando aquilo ali por valor de face, como nós dizemos. Então eu vou dar 3 exemplos para vocês, 3 exemplos concatenados, e como eu vou guardando essa informação no meu baú, para mim fica muito fácil de dizer, que interessante, olha o que ele está dizendo aqui. E aí eu volto, pego algumas publicações de semanas ou meses anteriores, e aí eu consigo cruzar e dizer, olha que interessante, olha que coisa interessante. Então, eu estou pegando 3 momentos aqui. Estou pegando um momento na virada de outubro para novembro de 2020, é o primeiro documento. Bom, muito bem, que já estava guardado, porque eu achei muito curioso o tema que eu vou abordar aqui. Depois eu tenho um outro, já é uma entrevista que saiu no jornal Valor, no meio de dezembro. Por volta ali do dia 11 de dezembro, que saiu uma entrevista. E agora, em função dessa questão do Fórum Econômico Mundial, no comecinho de fevereiro, quando era
faltava uma semana para começar o fórum, né, ia começar dali a uns dias, sai uma matéria reproduzida de um jornal internacional, reproduzida também num jornal brasileiro, traduzida para o jornal brasileiro. Bom, vejam que interessante, O primeiro documento, eu só não vou citar a fonte, que é uma gestora bastante poderosa na área de fundos de investimento e tal, com bastante destaque já há muito tempo e tal, isso não tem dúvida. E essas gestoras já têm por hábito todo mês lançar uma carta àqueles que são clientes da gestora, que investem nos fundos, nos vários fundos. É uma maneira de ter uma posição da gestora do que ela está achando da questão política, econômica, as questões internacionais que podem ter afetado. Então isso é normal, soltar uma carta. Agora, o curioso foi que na carta, bem no comecinho, dia 3 de novembro, bem no comecinho, eu recebo uma carta, essa publicação, onde o título, para mim, já me chamou a atenção, que é assim: A Ordem e a Desordem do Mérito. Esse é o título. Uma introdução ao tema. Aí eu disse, bom, interessante, eu vou ler isso aqui. A carta começa fazendo uma descrição se você pegar aqui 4 dicionários bastante conhecidos, como o Webster, o Oxford, o Macmillan, o Collins, as definições que estão ali sobre meritocracia nos dicionários, né, esses 4 dicionários. E é interessante que a carta de cara começa a dizer, bom, meritocracia, porque num dos itens aqui é um sistema, meritocracia, é um sistema ou sociedade, vou ler uma só. Meritocracia é um sistema ou sociedade na qual as pessoas têm influência ou status de acordo com suas habilidades e realizações, não por causa da classe social a que pertencem. Essa frase é uma frase extremamente discutível, porque a classe social, em toda a história da humanidade, sempre fez uma enorme diferença. Isso na sociologia tem outras questões que envolvem, não quero ser simplista, mas tem uma certa clivagem social. Ou seja, as pessoas elas estão clivadas em certos estratos sociais. Algumas sociedades têm uma mobilidade maior, outras sociedades até proíbem essa mobilidade, né? Como historicamente a gente já conheceu. Então é interessante porque no começo dessa matéria foi interessante, ele vai falar de meritocracia. Isso aqui eu conheço. Então, o próximo parágrafo, meritocracia, um dos paradigmas mais epidêmicos da vida corporativa capitalista contemporânea. Vida capitalista contemporânea. Talvez deva ser compreendida antes pelo que não é do que pelo que é. E aí, no parágrafo seguinte, faz uma referência toda da formação do Brasil, aquela ligação com a da colônia com a corte. Então, assim, você já está desviando para pegar uma coisa que você está tentando explicar o que é a meritocracia e está pegando uma particularidade que é a situação histórica do Brasil. Que evidentemente, em boa parte da história, você intuitivamente já vai perceber que não houve meritocracia nenhuma. Não é à toa que tem aquela frase, você sabe com quem está falando, né? Então isso aqui já é um desvio do assunto para ver se você te pega num sofisma. Só que aí começou a me chamar bastante atenção quando ele diz que essa tal prática, desde a época lá colonial, deixou marcas como tem no Raimundo Faoro, no clássico Os Donos do Poder, que é um livro que eu sempre tenho recomendado, que é um livro desse tamanho, brilhante, do Raimundo Faoro. Quando eu comecei a ver isso aqui do Raimundo Faoro, eu falei assim, interessante, isso aqui foi escrito por um cara de linha de frente de gestora de investimentos, que normalmente tem engenheiros, ou tem economistas, ou tem administradores de empresas. Isso aqui tem cara de sociólogo, cientista político. Porque da maneira que ele está se posicionando aqui, isso não tem cara de pessoa que passou a vida toda enfiornada nas mesas de operação, ou de banco, ou de tesouraria, dentro do sistema financeiro. E aí vai aparecendo cada vez mais certas... Na verdade, eu acredito que esse texto foi escrito a 4 mãos, depois ela foi dado um rebuscamento
de pessoas que são do mercado aproveitando e enxertando alguns parágrafos. Eu não estou aqui dizendo que o texto é ruim, que é uma coisa que foi absolutamente não. Mas eu comecei a capturar qual é a narrativa, porque eu sempre estou fazendo uma leitura com um olhar que assim, o que você está tentando me convencer e quais são os argumentos que você está me colocando. E aí eu começo a perceber os indícios. Então, se ele cita o Raimundo Faoro aqui, porque talvez muitas pessoas que sejam ali investidores não conhecem o Raimundo Faoro, eu conheço o trabalho do Raimundo Faoro. Então eu já começo a saber de onde que esse cara está tirando, pelo menos, o alicerce do que ele está formando, né? Bom, mas o ponto que realmente aí começa a ter aquele viés é que quem escreveu, porque a carta não é assinada, ela é finalizada de uma maneira institucional, é a gestora. Então, fica difícil de você saber, né, quem que... Então, a pessoa que escreveu diz que foi apenas em 1958 que o sociólogo, aí eu falei, o sociólogo Michael Young escreveu um livro, né, a partir de um paper que chamava-se A Ascensão da Meritocracia. E aí, na verdade, ele diz que isso aqui não era uma ratificação pela meritocracia, pelo contrário, que ele, na verdade, criava uma sociedade distópica, como eles gostam de falar, os progressistas, lá em 2034. Né? 2034, você vê, ele escreveu em 58, então está ali em 2034. É bem provável que, na verdade, o que está faltando aqui é que esse tema já vinha sendo discutido ali no final dos anos 50, e aí esse autor, esse Michael Young, ele saiu com o paper dele fazendo uma crítica com a meritocracia. Então é natural que hoje a linha de progressistas peguem somente essa vertente, porque demoniza a meritocracia e dá a ele a paternidade, o que eu discordo. Mas, muito bem, esse é apenas uma referência que eu estou fazendo. Aí nós vamos entrar agora nos pontos para fazer o link com as outras duas. Lá pelas tantas, já pela metade da tal carta, tem um parágrafo que diz o seguinte aqui, ó. Quem diria, porque sempre tem uma ideia, uma narrativa, ele coloca ali uma coisa, e em algum momento ele vai aparecer fazendo a afirmação, né? Antes de chegar no final, ele vai vir com a ideia que ele quer que você acredite. Eu estava sempre esperando qual é esse momento, porque até então ele está enchendo aqui, porque não sei o quê, porque ele cita aqui, por exemplo, primeiro, uma analogia rápida, né? No início dos anos 90, o Francis Fukuyama, que escreveu o livro Fim da História, O Último Homem e tal. Aí quando eu comecei a ver isso aqui, eu falei, bom, sem dúvida, quanto mais esse cara fala, mais eu percebo que é uma linhagem progressista que ele está falando, porque esse cientista político Francis Fukuyama caiu até depois de descrédito, só mais recentemente, que voltaram a dar uma certa protagonismo para ele e tal, mas porque ele lacrou a questão, pensou em lacrar a questão do fim da União Soviética em 91, dizendo que agora o mundo tinha chegado ao fim da história, porque sem a União Soviética, que é uma pantomima, porque na verdade aquilo foi um grande disfarce para entrar no outro modo comunista, que é o que a gente vive hoje, né? O pessoal gosta de falar indústria 4.0, então a gente deve estar no comunismo 4.0, não precisa mais do chavão, da foice e do martelo, apesar que tem alguns partidos que ainda usam, né? Aqui no Brasil, né? Que a gente sabe, a gente tem todo um certo atraso, né, em relação ao núcleo ideológico do mundo, é a distância, né? Distância, né? Uma questão de latitude, né? Então, ele já tinha citado o Francis Fukuyama aqui, o Francis Fukuyama. Aí mais para baixo, aí que me chamou a atenção, porque ele fala assim, quem diria que ainda nesse começo de século veríamos a meritocracia sob ataque feroz? Que ataque feroz? Que ataque feroz? Eu leio bastante, eu leio muita coisa, né? E cada vez mais intensa. Veja que ele está tentando te convencer, passar uma ideia, para você se convencer de que é intenso, e muita gente está criticando a meritocracia, muita gente. E aí ele fala assim, que essa ideia está cristalizada nos livros, a armadilha da meritocracia, do Daniel Markowitz, professor de Direito da Universidade de Yale, e A Tirania do Mérito, do professor de Harvard, Michael Sandel.
mas propagados em inúmeros artigos e seminários acadêmicos, ou não. É interessante que ele coloca o ou não. Né? Porque é claro que dentro de um grupo acadêmico progressista, essa ideia vem sendo, né, defendida, né, de acabar com a meritocracia, a ideia da meritocracia. Porque não bate com os conceitos socialistas. Né? Você ter um indivíduo que por mérito próprio, não estou falando de politicagem, de coisas né, equivocadas que a gente pode ter visto aí na nossa história, mas ele se destacar em relação aos outros é mal para o socialista, realmente pega mal. Né? Então, as críticas vieram de múltiplas direções. E lá no final, para terminar nesse artigo, então, ele diz que mesmo na gestora, eles estão avaliando isso do comportamento das pessoas e tal, se até que medida, né, a pessoa quando ingressa, vai, né, querer assim, subir, né, na carreira, assim, se destacando em relação aos outros. Tem que ser uma coisa mais compartilhada, troca de... Sabe, como se tivesse aqueles desenhos, aqueles filmes que mostram aquelas locais de tecnologia, né, aquela coisa, ambiente todo aberto, vamos jogar ping-pong, não, gosto de jogar mais sinuca, sabe, uma coisa dessa. Bom, esse foi o primeiro texto, e era comecinho de novembro. Bom, passados 40 e tantos dias, eu vejo uma entrevista, como eu falei no jornal, lá no Valor, e aí o cara, eu fiz até um vídeo sobre isso no Instagram, que aí o cara tá entrevistando um cidadão aqui, o Paul Collier, com o livro O Futuro do Capitalismo. Aí eu falei, opa, deixa eu ver isso aqui. E ele começa a fazer não vou repetir aqui porque tá lá no Instagram, ele começa a usar como referência o filme, aquele filme do Wall Street, Poder e Cobiça, com o Michael Douglas. Como se aquilo fosse o retrato de Wall Street. Então aquilo é uma pantomima. O filme foi feito, por quê? Pelo Oliver Stone, que é um progressista sumido. Então assim, é interessante, né, que é o professor, né, que sem dúvida, com a mesma plumagem, professor de Oxford aqui, ele vai, é claro, ele usa como referência, ele já sabe que o Oliver Stone só faz filme com tese progressista, né? Tudo bem, não estou criticando, o cara é um grande diretor, mas assim, você vai pegar exatamente um cara exatamente já enviesado. Me surpreende que o cara é cientista aqui, né, usando fonte enviesada. E lá pelas tantas ele ainda faz uma comparação esdrúxula, porque ele compara os Estados Unidos com a Dinamarca. Os dinamarqueses possuem uma sociedade comunitária. Pô, a Dinamarca tem 5,8 milhões de habitantes. Que isso? Isso é coisa que se compare. A Dinamarca é uma sociedade praticamente homogênea há séculos. Não tem miscigenação quase na Dinamarca. Não teve processo de migração, coisa que não teve nos Estados Unidos. Então, o que é isso? Para com isso. Aí, ele já começa... Aí começa essa questão de você começar a divulgar uma coisa que o outro depois vai te citar. Então, aí começa assim. Não, porque se você lê, tem um cientista político, o Robert Putnam, com o livro Upswing. Ele identifica não apenas a ascensão do individualismo, veja, ascensão do individualismo, mas o retrocesso nos propósitos comuns das comunidades. Houve um enfraquecimento do espírito comunitário. Vocês estão entendendo que ele já está empurrando para uma ideia socialista. E já vai citando o outro cientista. Então, algumas coisas, houve um enfraquecimento do espírito comunitário. Né? E aí, já... No final, ele sempre falando que não, vai citando exemplos de empresas financeiras, onde tinha uma das empresas lá que faliu na época do subprime, o Bear Stearns lá, nosso único negócio é ganhar dinheiro. Claro, era um banco, claro, ele ia fazer o quê? Ele tem outro negócio, né? Criar frango. Podia até ser, mas aí assim, nosso negócio era criar frangos e ganhar dinheiro, mas não sabe. Bom, e aí, finalizando aqui, ele começa a dar um outro exemplo do livro. Michael Sandel. Michael Sandel, falei, olha aqui o tal do cara da carta. Qual que é o livro? A Tirania do Mérito. E aí ele diz assim, nós estamos unindo forças, isso é verdade, a parte é verdade, nós estamos unindo forças para divulgar a mensagem de necessidade de resgate do comunitarismo. Veja, comunitarismo
em oposição ao individualismo. Interessante, né? Vocês vejam que é um socialismo disfarçado, né? Ele chama assim, você ser capitalista, você é individualista, então você tem que ser comunitário, então aí fica no subliminar, né? E aí, para finalizar, chegamos ao terceiro texto, publicado aqui no começo de fevereiro, porque ia ter o Fórum Econômico Mundial. E aí é um texto que eu também já gravei lá no Instagram, que fala rápido, né? São flashes, assim, por um reset, não, a palavra reset, né? Que é um começar do zero, né? Você começa tudo do zero, por um reset no capitalismo. E aí é uma matéria reproduzida de um jornal no exterior, reproduzido. E aí eles dizem o seguinte, que ele começa a dar espaço para o tal do Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial, que é o cara que já há muito tempo prega um reset no capitalismo, diz que está tudo errado, tem que resetar e começar do zero. E aí, quem é que ele primeiro cita, o tal do jornal, cita de palavras que o Schwab está dizendo, que vai começar o fórum, então ele já está fazendo uns pré-release ali, né? Pré-release. Aí ele diz assim, precisamos ter habilidade para escutar uns aos outros e forjar propósitos comuns, diz o economista britânico Paul Collier. O Paul Collier, claro, Duda, claro, o Paul Collier. De qual o livro que a gente já tinha falado? O Futuro do Capitalismo. Olha que interessante, Então cita aqui o Paul Collier. E aí, é claro, sempre eles têm que ter o triângulo, né? E diz, olha, esse livro foi definido por Martin Wolf. Quem é o Martin Lobo? Vou falar Lobo para o algoritmo não ficar no meu pé. Quem é o Martin Lobo? É a estrela entre os articulistas de economia do Financial Times, que aliás é de onde depois eles copiaram a matéria para passar para cá. Então vocês entendem que já tem o trio, né? O trio aqui, né? Eu não vou entrar no detalhe, mas aí mais para frente ele cita o seguinte: Michael Sandel, o Sandel aqui de novo, professor de filosofia de Harvard e tal, né? Diz assim, contudo no livro A Tirania do Mérito, olha que apareceu de novo a tirania do mérito, aquela da carta, né? Diz aqui, o Sandel aponta o dedo para as consequências indesejáveis da meritocracia. Olha aqui. Elas vão da arrogância entre os vencedores até o julgamento severo reservado aos perdedores. Veja que você não pode vencer, hein? Você não pode vencer. Provavelmente se tivesse naquela época do Queen, We Are the Champions e tal, ele ia ser massacrado, ia ser lacrado atualmente, né? E aí ele ainda entrevista algumas economistas aqui e tal, mas o que me chamou a atenção nesse artigo final é que eles pegam... O cara sempre tem que citar mais um outro, né? Alguém que escreveu um livro, que é o Branko Milanovic, que escreveu o livro Capitalismo Sem Rivais. E a ideia deles é a seguinte, né? Que o mundo hoje, o sistema está hoje em duas embalagens com conteúdo distinto. Dado que o comunismo desapareceu, agora só tem capitalismo, essa é a ideia. Mas é um capitalismo com duas facetas. Olha que interessante. Uma delas é a tradicional, baseada no sistema meritocrático liberal. O sistema do ganancioso, você é ambicioso, ganancioso, isso que ele está querendo dizer. Uma delas é a tradicional, baseada no sistema meritocrático liberal. A outra é o capitalismo político, colocado aqui entre aspas, cujos expoentes são a China e a Rússia. Entenderam? E é interessante que, para terminar, no último parágrafo, na matéria aqui nacional, eles pedem a participação de um cientista político, que hoje é muito mais militante do sistema ambiental, tal, já atuou muito na área de ciência política, mas hoje é um cientista ativista ambiental. E que diz o seguinte, que ele termina a matéria aqui com uma frase do cientista político, que é o seguinte: vivemos uma época de inevitável instabilidade. Que novidade, super novidade. Na história humana, você tem uma época de instabilidade, né? Eu já critiquei em alguns outros vídeos, assim, quando que nós tivemos estabilidade? Mas não vai dizer que no Império Romano. No Império Romano também não foi de estabilidade, era guerras e guerras constantes para manter até o sistema, não era estável.
Vivemos uma época de inevitável instabilidade e ela vai permanecer enquanto não forem dadas respostas para os desafios do futuro, desde já colocados no presente. Interessantíssimo. Quer dizer, a instabilidade vai continuar enquanto não forem dadas respostas para os desafios do futuro, desde já colocados no presente. Essa é a grande angústia do progressista, né? Como exemplo desse cidadão aqui. Eles não aguentam, enfrentar exatamente aquilo que você não conhece sobre o futuro. Coisa que os conservadores não têm esse problema, porque os conservadores têm o pé no presente. Eles sabem dos desafios que vão aparecer no futuro. Mas eles dizem o seguinte: se eu fizer meu trabalho bem feito no presente, as futuras gerações, com aquilo que foi aprendido, vão conseguir resolver os problemas do futuro. Podem perceber que a maior parte dos progressistas, eles têm sempre uma visão futurista de dizer, não, porque com políticas públicas nós vamos conseguir isso, nós vamos fazer isso, porque a desigualdade, nós vamos conseguir isso e tal. Então tá sempre jogando aquilo pro futuro, e quando você fala assim, me faz o número, aí me apresenta como é o plano e tal, ele, não, porque nós vamos precisar de políticas públicas, ele vai sempre jogando numa ação futura, que é o espelho da cabeça, de fato, socialista.